Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, entusiastas da inteligência jurídica, sejam todos muito bem-vindos, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. É muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar sobre a inclusão digital das pessoas com deficiência. Sim, um tema pouco falado, pouco conhecido, mas que precisa ser trazido à luz. Então, vai ser um episódio super legal, acompanhe até o final que com certeza você vai aprender muita coisa boa por aqui, tá bom? Antes de trazer a estrela do episódio de hoje, que é a nossa convidada, eu quero fazer um agradecimento ao curso de Direito da Univille, que como sempre, em todos os juriscasts e nos debates legais, incentiva e apoia esta discussão aqui jurídica de alta qualidade e todas as demais que a gente tem feito em todos os episódios do Juriscast e do Debate Legal. Então, muito obrigado ao curso de Direito da Univille pelo apoio. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse curso, que tem 25 anos de história e é detentor do selo OAB Recomenda, basta acessar univille.br/direito. Tudo bem? Bom, sem mais delongas, deixa eu até preparar aqui este belíssimo currículo da nossa convidada, que, como eu já apresentei, vai falar conosco sobre inclusão digital das pessoas com deficiência e a proteção dos dados pessoais também. Então, quero convidar você aí da audiência, junto comigo, a receber com bastante carinho, e quero já também, em nome da audiência, dar as boas-vindas e fazer um agradecimento especial por ela ter separado esse tempo dela aqui e, acima de tudo, seu conhecimento para vir compartilhar aqui com a gente. Então, eu quero dar as boas-vindas aí à doutora Tatiane Goldar, ela que é advogada, coach e PNL Practitioner, mestre em Direito Civil pela UFPE, membro do IBD-FAM, membro do Grupo de Pesquisa de Constitucionalização das Relações Jurídicas Privadas da Universidade Federal de Pernambuco, membro do Grupo de Pesquisas de Direitos Fundamentais, Novos Direitos e Evolução Social da Universidade Tiradentes, possui formação em Justiça Restaurativa pelo ENFAM e Universidade Federal de Sergipe com a OAB Sergipe. Então, quero, junto com vocês aí da audiência, dar as boas-vindas à doutora Tatiane Goldar. Seja muito bem-vinda ao Juriscast. Olá, Tiago. Boa tarde para todos vocês. Para quem nos assistir à noite, boa noite. Para quem nos assistir de dia, bom dia. É uma enorme alegria estar aqui com vocês, participando do Juricast, desse podcast inclusivo, que traz informações atuais, inovadoras, disruptivas para toda a área jurídica, operadores, professores, advogados, enfim. Agradeço o convite e estou aqui disponível para a gente bater um bate-papo sobre esse tema aí que você nos convidou e que está bem na crista da onda do momento, É isso aí, é uma delícia falar desses temas que são pouco falados. Eu gosto de trazer, como a audiência já sabe, felizmente já estamos aí passando de 200 mil ouvidas aqui no Juriscast, então muito obrigado a cada um de vocês. Quem estiver ouvindo lá pelo Spotify ou por qualquer agregador de áudio, muito obrigado. Quem estiver assistindo pelo YouTube, conhecendo nossos rostinhos também, muito obrigado. E eu gosto sempre de trazer especialistas e temas que são pouco discutidos ou que precisam ser aprofundados. Então esse tema aqui é super legal, Pensando nos nossos direitos fundamentais, nós somos todos iguais perante a lei. Nós temos a igualdade como uma premissa na nossa sociedade, Mas para quem vive nela sabe que nem sempre essa palavra escrita é a palavra vivida, Então, para a gente começar essa conversa, eu gosto de dar um pouco de contexto para a audiência. E eu quero lhe perguntar, na condição aí de especialista no tema, por que é tão importante que a gente discuta, a inclusão, que a gente discuta isso neste momento, doutora? Muito bem, Tiago. De fato, um dos temas que chamam a atenção, não só por conta do nosso sistema jurídico, de toda a principiologia que a muito custo, com muitas lutas, nós conseguimos alcançar, que é do primado da liberdade, da autonomia da vontade, e, sobretudo, nas últimas décadas, da verdadeira inclusão das pessoas com deficiência, não resta dúvida que, de fato, é um tema que precisa ser faceado, que precisa ser abordado, que precisa ser encarado, mesmo que cause ainda alguns incômodos pelo fato de que há uma distância do ser e do dever ser, como nós ensinamos nas faculdades,
Nosso desafio enquanto juristas, operadores de direito, seja advogados, né, sejam os aplicadores da lei, os intérpretes da lei, é de fato diminuir essa distância entre o ser e o dever ser. E o que é que eu quero dizer com isso? Né? A distância entre o direito que está previsto na norma, o direito que está previsto através de uma interpretação de um princípio de direito e, de fato, a realidade de vida das pessoas, né? A realidade de vida, o contexto de vida. Então, não adianta a gente ter um princípio da igualdade na nossa Constituição, né? Na nossa Carta Maior, na nossa Carta Magna, se nós não vivenciamos essa igualdade. E para nós talvez seja muito fácil a gente tratar de igualdade porque nós nos sentimos iguais. Nós não temos, a princípio, aqui nenhuma deficiência, né, que possa ser vista, exteriorizada. Mas para as pessoas com deficiência, de fato, essa igualdade ela precisa ser materializada, né, com uma ênfase, com uma força muito maior do que a nossa igualdade, né? Então, é sermos iguais na medida das nossas desigualdades, porque nós não podemos esconder esse contexto desigual de per si que a deficiência traz para o ser humano. Que belas palavras! Nossa, começamos super bem esse episódio, gostei, inspiradoras as palavras e a gente fala bastante sobre inclusão, né? Sobre, pelo menos aqui na ProJuris é algo bastante recorrente na rotina, mas ouvir mais alguém falar com essa profundidade e até na terminologia técnica aqui do direito que a gente está acostumado a ouvir, mas que precisa ouvir mais, é muito gostoso, muito legal. Bom, seguindo nessa linha, né? Você falou da nossa igualdade, né? Que é fácil nos sentirmos iguais quando a gente está se relacionando com os iguais, mas a partir do momento que a gente vê e percebe a diferença, a gente se percebe diferente. E isso me leva a fazer uma pergunta sobre essa visão da inclusão, né? Ou da falta de inclusão. Se você entende que ela é um problema técnico, né? A tecnologia vem evoluindo e nos impede de incluir algumas pessoas, ou é algo moral, né? A gente, como sociedade, tem excluído, né? Ou dificultado a inclusão das pessoas, ou se ambos, né? E porque, de fato, pode ser as pessoas que excluem as pessoas, às vezes pode ser a tecnologia que está em descompasso, né? Com esse momento que a gente vive e queria entender essa sua percepção, se é um, se é outro, se é ambos, e se a gente está deixando aqui de assumir uma responsabilidade que é nossa e que a gente está, por opção ou falta de escolha, né, a gente está deixando de exercitar esse direito aqui. Então, Tiago, essa pergunta é muito bacana que você me faz. Ele é perigosa ao mesmo tempo, né? Porque a gente tende a achar que é um problema do outro, da tecnologia que não reconhece, né, as pessoas com deficiência. Eu vou me aventurar aqui a dizer que, no meu ponto de vista, eu entendo que primeiro há um problema de ordem moral. Em que sentido? Do reconhecimento do outro, né? Sendo a moral esse conjunto de preceitos que regulam as nossas vidas, né, as nossas relações, que nos fazem decidir sobre o que é ético, sobre o que não é ético. Perceba, por que é um problema primeiro de ordem moral? Porque reside aí nesse campo da moralidade eu enxergar o outro como igual a mim. Então, a demora que a gente percebe do ponto de vista legislativo, do ponto de vista interpretativo, é uma demora que reside na nossa pouca capacidade, né, para sermos gentis com nós próprios, né, ou na nossa incapacidade de enxergar o outro e as suas necessidades especiais. E é quando a gente fala em pessoas com deficiência, a gente não pode negar que a gente está falando de um grupo minoritário. E como toda minoria vai sofrer até alcançar os seus direitos, como a gente vê pela própria história do direito, pela própria história social. Então, me parece, Tiago, que é um problema de ordem moral que está cada vez mais sendo trabalhado, né, dentro de nós, enquanto valor, enquanto sociedade, enquanto coletividade, e isso se reflete na nossa legislação. Hoje a gente já tem um Estatuto da Pessoa com Deficiência, desde 2015, né? Mas também, Tiago, é um problema de ordem técnica, né? Técnico-jurídico, digamos assim. Porque na medida em que há esse atraso do reconhecimento do outro, como também isso já foi vivenciado pela mulher, por exemplo, que passou a ser sujeito de direitos em 77, né? Com a lei do desquite, quer dizer, 77, a gente está falando de 40 anos aí, basicamente, né? Muito recente. O portador de deficiência, que na verdade o termo correto não é nem o portador, é a pessoa com deficiência,
também sofre esse delay, se a gente pode dizer assim, de uma legislação, de um sistema jurídico que, apesar de já existir para lhe favorecer, a LGPD, por exemplo, que é o nosso tema de hoje, quando a gente fala em inclusão digital, ela não trata, ela não acolhe, ela não abraça a pessoa com deficiência. Então, nesse ponto, a gente também tem esse problema de ordem técnica, que é o mais fácil de ser sanado, penso eu. Sim, imagino que sim. Até porque a tecnologia, ela visa ser replicável, né? Então, quando a gente resolve um problema técnico, né, em uma tecnologia, ela se aplica a várias pessoas. Então, concordo com o seu ponto de vista. Gostei que você citou, né, uma lei em específico, porque eu ia fazer uma pergunta nessa linha de que, poxa, a gente é um país mais alinhado ao civil law, então a nossa legislação acompanha a evolução da sociedade, né? Então, conforme a sociedade se depara com problemas ou com situações não reguladas, né, que precisam de algum tipo de intervenção jurídica, que podem ter algum tipo de equidade através da justiça, né, a gente acaba chegando até lá. Então, só por isso eu diria que a gente já tende a ser um pouco atrasado em algumas coisas. Felizmente, a gente já tem alguma legislação a respeito, né, da inclusão, em especial das pessoas com deficiência. E para quem não conhece, né, esta legislação, a gente sempre parte dos nossos direitos fundamentais que estão na Constituição e é o básico com que a gente trabalha, mas chegamos, né, a ter uma lei específica para isso. A minha pergunta é, conforme a gente vai falar de LGPD e de tecnologia aqui, você entende que essa legislação e o que a gente tem hoje de materiais, de insumos jurídicos para trabalhar, eles incluem as pessoas com deficiência digitalmente, sim ou não? O que você vê? A gente tem um mundo digitalmente igualitário ou ainda precisa evoluir aqui também? Seja com a legislação para esse mundo digital que a gente vive hoje, em breve, metaverso, e vamos ver o que mais vem por aí, seja do ponto de vista de tecnologia para atender, no mínimo, a necessidade, né, de proteção de dados e tudo mais. Como é que você vê essa equiparação aí dos perfis hoje em dia e quão pronto a gente está para isso? De fato, eu ainda enxergo, Tiago, que nós não estamos 100% prontos, né? Seria, de fato, uma visão muito otimista a gente se considerar 100% pronto. Tanto em termos de reconhecimento mesmo, né? Que já tem um avanço muito grande, a gente não pode deixar de elogiar a nossa legislação. Somos um país heterogêneo, somos um país com graves desigualdades, né, em todos os campos. E a pessoa com deficiência está inserida nesse contexto, mas já temos uma legislação, então a gente precisa louvar e agradecer que temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que lá no seu artigo 63 trabalha a ideia e garante a acessibilidade digital, né? Mas é preciso que venham os regulamentos, é preciso, por exemplo, seria preciso que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que é a Lei 13.709 de 2018, que trouxesse um capítulo próprio para a pessoa com deficiência, como fez para a criança e para o adolescente, né? Então, nesse sentido, a gente entende, e aí foi o motivo, inclusive, de um artigo meu, né, uma resenha, que eu pude fazer uma crítica à LGPD, que perdeu essa oportunidade, porque é uma legislação posterior ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, e no artigo 73 desse Estatuto Protetivo, já trazia essa brecha, não, já trazia, na verdade, essa garantia, essa cláusula geral aberta, né, que daí viriam todas as outras normas posteriores a materializar esses direitos. Então, tem essa falha técnica, mas eu acredito, né, que diante dos recursos da tecnologia, aí eu já lhe respondendo, de fato, a tecnologia, né, o pessoal da tecnologia da informação, da segurança da informação, eles são, né, os recursos estão aí, os instrumentos estão aí e já existem. O que a gente precisa na qualidade de operadores de direito é, mesmo não havendo esse capítulo específico para o portador com deficiência, a gente fazer a interpretação, que é o nosso trabalho. Interpretar e garantir, porque se eu já tenho princípios, se eu já tenho um estatuto, eu já tenho uma lei geral de proteção de dados, né, que assegura a privacidade de dados no Brasil, então, basicamente, eu tenho todos os ingredientes aí do meu bolo, né? Vou lá, vou bater esse bolo e vou trazer e ofertar para essa comunidade, né, a tecnologia, os recursos, os instrumentos que possam garantir, na verdade, uma autodeterminação informativa. Porque tudo que a gente está falando aqui é sobre se informar, é sobre conhecer,
né? É sobre participar, é sobre se sentir parte, né? Então você perceba, por exemplo, quando existe um problema técnico, né, que a gente não consegue se comunicar, que a gente não consegue ver a outra pessoa, veja como a gente se sente impotente diante disso. A gente sente uma frustração de ver o outro falando e a gente não consegue entender, se comunicando e a gente não consegue compreender e participar. Então, tudo de fato é sobre viabilizar essa participação do ser humano, mesmo com as suas deficiências, e todos nós temos em algum ponto, né? Participar da vida real, a participar da vida virtual, né? Como você falou, do metaverso e de todos esses avanços tecnológicos aí que a vida vem nos proporcionando. Legal, esse exemplo que você deu é sensacional, porque antes de começar aqui a nossa gravação, a gente estava tendo um problema técnico aqui no estúdio. Eu ouvia a doutora Tatiane, mas ela não me ouvia, então a gente estava aqui fazendo mímicas, né? Espera um pouquinho, estamos corrigindo. Linguagem de sinais, né? Linguagem de sinais e perceba que é de fato um dos poucos momentos onde a gente percebe que a acessibilidade e a inclusão fazem toda a diferença, né? Se a gente tivesse ferramentas adaptadas, a gente poderia ter transitado melhor por esse problema ali do momento, né? Ótimo exemplo que a gente já vivenciou aqui para ilustrar a nossa conversa. Bom, falando, né, agora entrando aí na Lei Geral de Proteção de Dados, você falou que que esta lei perdeu aí uma oportunidade de trazer aí uma luz, né, para esse direito já garantido, que não foi especificado aqui na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Na sua opinião, já que você até escreveu aí um artigo sobre o tema, o que você entende que a gente que não está abarcado ou que diferencia a pessoa com deficiência muito de uma pessoa sem deficiência e que pode estar gerando ou pode abrir espaço para algum tipo de interpretação que gere algum conflito ou que deixe, né, de garantir algum direito da pessoa com deficiência na LGPD, por exemplo? Qual é a sua visão deste problema em específico? Então, Tiago, acho que o simples fato de não trazer, né, de não abordar o assunto, de silenciar sobre o assunto, já é uma falha grave do ponto de vista de um sistema, né? Do ponto de vista da norma. A norma precisa garantir. E nós, operadores do lado de cá, vamos rebolar para viabilizar, né? Para materializar. Então, o fato de não ter sido trazido pela lei esse capítulo, essa dedicação, como fez para as crianças e para o adolescente, né? De fato, isso já é um problema em si, mas ele pode ser superado. Ele pode ser superado. E a gente sabe que isso ocorre porque a gente vê esse avanço aí no que diz respeito a essa acessibilidade efetiva aí nos espaços digitais. A gente tem as tecnologias assistidas, né? Assistidas. Então, elas viabilizam, elas assistem, como o próprio nome diz, a participação, assistem a pessoa com deficiência nessa participação, nessa interação, nesse espaço virtual. É claro que eu não tenho condições aqui técnicas de falar de todos os recursos que a gente poderia, né, que existem, né, até deve nesse momento estar criando recursos novos, né, você sabe que a tecnologia vai muito além da nossa capacidade e das nossas limitações, mas, por exemplo, o primado a premissa é dar condição de alcance, de percepção, de entendimento, de interação, né, de igualdade de oportunidade, né, e nesse sentido, ofertar serviços, por exemplo, de uma audiodescrição, em Libras também pode ser, né? Uma adequação dos sites para permitir acessibilidade digital, divulgação, disponibilização e deixar claro, transparente, muito bem informado nos sites que existe ali recursos, né, disponíveis através das tecnologias assistidas, né? E claro que a gente não pode, né? Por exemplo, eu lendo a matéria recentemente, eu vi até que já existe hoje em dia o teclado virtual, o mouse virtual para a pessoa, por exemplo, que possui uma tetraplegia, que não tem movimento nenhum do corpo. Então, assim, tem como, através do pensamento hoje, né? Através do pensamento, através da intenção, você mover um objeto, inclusive no mundo virtual. O mouse virtual, o teclado virtual e tantos outros recursos que a ciência vai avançando e vai oportunizando essas pessoas a devida interação. Além, Tiago, do próprio fato de você ter alguém ali ao seu lado, através de uma curatela, através de uma tutela, né?
através dessa tomada de decisão apoiada, que é um estatuto previsto, né, precisa ser alcançado judicialmente, previsto para que possa essa pessoa ser assistida por outra pessoa. Então, tem os recursos que autodeterminam, que viabilizam essa autonomia da própria pessoa com deficiência, mas também tem esse apoio lateralizado, esse apoio horizontal, né, de alguém, de uma pessoa que tenha responsabilidade sobre isso e que viabiliza essa participação. Sensacional! Fico aqui imaginando, a gente às vezes vai abrir um site, vai consultar alguma informação no celular que é só um site menorzinho, às vezes a gente já tem dificuldade de consultar uma informação, de conseguir ler, sem ter nenhuma deficiência, né? Apenas uma simples não adaptação tecnológica já nos prejudica. Imagine para quem tem deficiências, né? Nessas linhas que você comentou, então, de fato, tem aqui um gap tecnológico e moral também, né? E jurídico a ser alcançado ainda, com certeza. Bom, quero agradecer a você aí, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando este episódio. Muito obrigado. Essa aqui é a doutora Tatiane Golder falando com a gente sobre inclusão digital das pessoas com deficiência e sua proteção de dados, tá? Se você está gostando do tema, encaminhe esse episódio aí para algum colega advogado. Se você conhece alguém que gostaria de aprender mais sobre o tema, encaminhe esse episódio aí para essas pessoas, para esses seus colegas. E claro, se você está gostando de acompanhar esse episódio com a gente, por favor, deixe aí sua avaliação, avalie esse episódio. Se estiver assistindo aqui no YouTube, deixe seu joinha se você está gostando. E claro, se possível, comente aí na área de comentário o que você está pensando, o que você gostaria de saber a mais, que outros temas ou pessoas você gostaria que nós trouxéssemos aqui pro Juriscast para conversar com a gente sobre temas jurídicos relevantes do nosso dia a dia, do nosso momento. Tudo bem? Obrigado então a todos vocês. Vamos continuar a nossa história, a nossa conversa aqui. O Juriscast é para ser isso aí, uma conversa. A gente entra aqui, ouve um episódio e sai com mais conhecimento, com mais aprendizado. Então, muito obrigado a cada um de vocês que está aí nos acompanhando. Lembrando que este e todos os demais episódios do Juriscast estão disponíveis em todas as plataformas de consumo de áudio, tá? No Spotify, no Deezer, na Apple e Google Podcasts, onde você consome podcast, tem Juriscast. E claro, estamos aqui, você pode conhecer os nossos rostinhos, o meu e da doutora Tatiane aqui no YouTube, tá bom? Bom, vamos seguir adiante, doutora. Eu gosto de fazer uma pergunta, vamos ver se ela não é uma pegadinha ou se é, mas a nossa audiência ela é composta por pessoas que trabalham na área jurídica, né? Sejam advogados de escritórios, sejam estudantes de direito que vão entrar ainda, né, nessa área, seja pessoas que trabalham em departamentos jurídicos, mas o Brasil é um país gigante, né, continental, como dizem, e por consequência o volume de pessoas com deficiência no Brasil também é grande, né? Tem muita gente que precisa ser assistida e que provavelmente sofre algum tipo de, não vou dizer preconceito, mas que acaba tendo dificuldade de acessar determinadas tecnologias e, inclusive, determinados direitos, por conta, né, dessa conjectura aqui. A pergunta é, com tanto advogado no Brasil, né, mais de 1.200.000, e com tantas pessoas com deficiências no Brasil também, eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Você entende que tem oportunidade aqui para os advogados ganharem dinheiro? E, em caso positivo, como que você vê que quais são essas oportunidades aí na sua visão para a gente ganhar dinheiro e quem sabe ainda ajudar mais pessoas, né? Então, Tiago, hoje a gente tem em torno de 8,4%, 8,5% da população brasileira com deficiência. Então, é um número expressivo, né? Talvez a gente não tenha uma dimensão disso por conta ainda dessa parcial marginalização que a gente vê, por conta justamente do que a gente está falando, né? Dessa inclusão digital não ser integral, não ser ainda 100%, ainda está longe do que nós queremos. Já temos um bom caminho, mas está longe do que queremos. Como é que nós, advogados, advogadas, como é que a gente pode, de fato, tornar isso um mercado para a gente? Bom, primeiro aquela questão moral. Então, a gente tem que voltar atrás para entender, né, e vestir a camisa desse grupo de brasileiros, dessa parcela de brasileiros, né, e entender as suas deficiências. Tá? Como advogados, é evidente que a gente pode trabalhar com a melhora da legislação, a gente pode propor leis, regulamentos, medidas, projetos que visem, né, que tenham por objetivo criar essas condições. Então, a gente pode trabalhar com associações sem fins lucrativos,
com organizações não governamentais ou até com projetos políticos mesmo, de programas políticos, sociais, coletivos, voltados às pessoas com deficiência, né, aos portadores de deficiência, para que a gente possa criar espaços comunitários, e aí voltando para o nosso tema, né, espaços virtuais de convivência, tá? Workshops, cursos, treinamentos, informação pura, o noticiário, tudo isso voltado às pessoas com deficiência. Então, o papel do advogado aqui, evidente, é sempre a partir da legislação. A gente tem que entender qual é a lacuna que existe na sociedade, qual é a restrição do direito, né? E fazer com que essa restrição do direito possa se tornar um nicho de atuação. Então, me parece que essa área é uma área muito promissora, sobretudo diante do que já percebemos, né? Que a LGPD não trouxe essa regulamentação, né? E que cabe aí aos advogados, aos operadores de direito, aos pesquisadores, né? Além de escreverem sobre o tema, além de se debruçarem, abordarem sobre o tema, mas também de trazer soluções. Talvez junto aí com uma equipe de uma tecnologia da informação, de segurança da informação, gestão de processos, né? E buscar informações para poder a gente suprir essa lacuna e, claro, tornar isso também um nicho de trabalho para todos nós. E, com certeza, é muito gratificante, porque a gente, além de estar, né, costurando o direito, né? A gente está trabalhando com o direito em si, a gente está viabilizando vidas, né? Então, existe aí um valor agregado muito grande dessa autodeterminação, de se trazer igualdade, de permitir com que as pessoas tenham aí na sua plenitude, exerçam na sua plenitude os seus direitos de liberdade, de autonomia, de informação e de participação. Sensacional. Para quem lembra, lá no início da faculdade, quando a gente começa a ver constitucional, a gente fala, né, sobre esses direitos fundamentais, fala sobre igualdade, que para existir igualdade a gente precisa de equidade, né, a gente precisa dar condição para que as pessoas sejam iguais e a partir daí, né, consigam adquirir seus direitos de maneira igual. Então, tem aqui, sim, algo bastante moral mesmo, da gente se colocar na condição de cidadão também e perceber e fazer questão de relembrar, né, que tem muita diferença para ser apoiada aqui, para ser ajudada, e a gente, né, advogados, somos o canal, a ferramenta para que isso aconteça, para que isso seja facilitado. Então a gente tem aqui uma responsabilidade muito grande e deve partir da gente, né? Deve partir da gente, a gente tem que dar exemplo mesmo, a gente deve dar exemplo. Então tem aqui sim uma oportunidade para todos fazermos algum tipo de diferença, e que bom que também dá para ganhar algum dinheiro fazendo isso. Então dá para unir o útil ao agradável. Boa notícia, boa notícia. E sobretudo, Tiago, só para crescer o que você está falando, sobretudo para quem trabalha, para o advogado que trabalha com projetos de adequação à LGPD, né? Projetos de integridade digital, né? Posso falar sobre isso porque tem uma empresa também sobre isso, né? E veja, quando você tem uma associação civil, quando você tem uma entidade sem fins lucrativos, uma organização, uma empresa que está ali no seu projeto de adequação, o advogado ele tem que pensar sobre isso, né? Porque a acessibilidade digital das pessoas com deficiência é um valor. Embora a gente saiba que muitos ainda não entendem o valor que é a privacidade dos dados. Salvo quando a gente tem um problema com os nossos dados, né? Então a gente tem ainda essa cultura, não do preventivo, mas do depois, né? E agora o que eu faço? Então, para os advogados que trabalham com projetos de adequação, de compliance digital, de integridade digital, com certeza é um mercado muito interessante para ser aprofundado e trabalhado. Boa pergunta. Você puxou o tema corporativo e é o próximo tema que eu quero trazer aqui para nossa conversa, né? A gente tem hoje nas empresas, né, a LGPD, dependendo do tamanho da empresa, ela já por conta da legislação, ela é obrigada a ter um volume mínimo de pessoas com deficiência no seu quadro de funcionários. Então, as empresas estão cada vez mais sendo levadas, né, por óbvio, por conta de uma legislação que está facilitando isso, estão sendo levadas a interagir mais com pessoas com algum tipo de deficiência. Esse é o primeiro fato. Associando esse fato com o LGPD, né, a deficiência, o tipo da deficiência que a pessoa tem, não deixa de ser também um dado sensível, um dado que identifica essa pessoa, né, que precisa ser tratado com muito cuidado, com muito carinho, como você falou, precisa ser considerado em todo o tratamento dentro das empresas. Então a minha pergunta
assim como foi a anterior, né, do ponto de vista dos advogados, como é que eles podem aproveitar essa oportunidade de um mercado que existe aqui tão grande, né? E com relação às empresas, além do óbvio, do lógico que você já citou aqui, que é uma preocupação legítima e que eu também acredito que nem sempre está tão clara para as pessoas, né, de considerar as pessoas com deficiência aí no compliance e na adequação LGPD, como é que você entende que as empresas podem se preparar melhor para cuidar e incluir bem as pessoas com deficiência? 2, para não excluírem, né, essas pessoas, ou para não deixarem de dar oportunidades em igual nível para as pessoas com deficiência em comparação com as pessoas sem deficiência. Que pontos de atenção e que oportunidades você vê nesse quesito para que as empresas estejam preparadas e aproveitem essas oportunidades também? Então, isso é muito interessante, né? Porque a dinâmica da empresa, né, que da atividade empresarial, visa o lucro, né? Então, de fato, a gente tem esse norte aí. Mas a gente pode sair um pouquinho do paradigma do lucro, né? E ir para o paradigma também mais humanista, né? Não tem nenhum problema. O ser humanista não significa dizer que eu não vou ter lucro, né? Só que a minha visão não vai ser exclusiva no lucro. Então, o que eu acho, na verdade? Existe todo um campo, todo um mercado de trabalho para os clientes, né, para os usuários, para as pessoas com deficiência. E esse público não necessariamente é um público que tem uma condição financeira baixa. Nós temos aí uma classe média alta também, que pode consumir esses serviços e que se não faz hoje é porque não tem a disponibilização desses serviços. Então, até do ponto de vista lucrativo da atividade empresarial, é interessante investir em acessibilidade digital. Né? Além da acessibilidade digital, a própria acessibilidade em si, como já tem as normas técnicas, né? E toda a legislação para poder trazer essa participação efetiva, seja do funcionário da empresa, a contratação da pessoa com deficiência, né? Seja, por exemplo, o cliente da empresa. Então, quando a empresa contrata uma pessoa com deficiência, ela abre ali, na verdade, uma janela, ela passa uma mensagem riquíssima em termos de humanismo. E as pessoas estão precisando disso, sabe, Tiago? Não é tudo pelo lucro e só pelo lucro. As pessoas precisam se sentir acolhidas nesse aspecto. Por mais que eu não tenha uma deficiência visível, ou que as pessoas olham, nossa, ela está sendo beneficiada, mas isso é legal. Isso é legal você perceber que ali é um valor daquela empresa, das pessoas que trabalham ali. E, naturalmente, isso atrai as pessoas para o consumo dos produtos, mesmo que essas pessoas não tenham uma deficiência. Mas acham bonito de ver, acham ético, acham legal. E eu acho que isso que o nosso país está precisando mais, né? No momento, né? Posturas mais éticas, mais honestas, que acolhem, que abraçam todos. Então, acho muito positivo quando a empresa contrata a pessoa com deficiência e proporciona a ela essa participação, essa inclusão, e também quando atrai o cliente com a deficiência, né? Porque é um público que ainda está marginalizado, por incrível que pareça, e no espaço digital ainda mais, com algumas parcas iniciativas aí de inclusão. Então, eu vejo como de uma forma muito positiva e acho que isso traz um retorno financeiro, sim, para a empresa, ela souber aplicar. Se fizer projetos interessantes, se fizer parcerias interessantes, com certeza é um caminho sem volta. Maravilha! Concordo que a gente precisa cada vez mais de bons exemplos. Bons exemplos vindo da gente aqui da área jurídica, das empresas como um todo. A gente tem que viver a igualdade para ter um mundo mais igual, senão ele vai continuar desigual e cada vez mais desigual. Em especial no Brasil, que a gente tem vivido épocas sombrias de péssimos exemplos em todo momento na mídia, né? A gente precisa fomentar e incentivar os bons exemplos. Então, amém, que quem esteja nos ouvindo aqui, meus amigos, vamos replicar e multiplicar os bons exemplos. No mínimo aqui se preocupando em pensar no próximo. Já é uma bela iniciativa para a gente fazer algum tipo de diferença no mundo de amanhã em diante, de hoje em diante. Bom, falando em bons exemplos, infelizmente o tempo voa e eu tenho que levar a nossa conversa para o final. Eu quero aproveitar essa temática, então, de bons exemplos, para lhe pedir com relação, então, à inclusão das pessoas com deficiência, né, a consideração desse item na LGPD, que mensagem você considera imprescindível que a gente deixe para nossa audiência
e também que bons exemplos você considera relevante citar, sejam de tecnologia, sejam de iniciativa, sejam do que for, mas assim, a gente está chegando no final dessa conversa aqui sobre inclusão, proteção de dados das pessoas com deficiência, né? Que mensagem e que exemplos a gente não pode deixar de citar aqui para que as pessoas conheçam e reconheçam o que precisa, o que a gente quer passar com a mensagem de hoje aqui. Legal, Tiago. Então vamos lá. Bom, acho que a principal mensagem é o seguinte: claro que a gente parte aqui do nosso bate-papo tendo em vista uma crítica que eu fiz à Lei Geral de Proteção de Dados por não acolher o público, né? As pessoas com deficiência. Mas não é por isso, Tiago, que nós vamos ficar de braços cruzados. Cabe a nós, né, que gostamos de estudar, eu acho que o Juricast ele tem muito esse objetivo, de despertar também os colegas advogados, porque a gente fica tão atarefado nos nossos mil prazos e agendamentos e compromissos, que a gente esquece de estudar, a gente esquece de olhar uma falha na legislação e até uma oportunidade de trabalho, porque a oportunidade de trabalho vai vir aí da criatividade do profissional, de como ele pode enxergar aquilo dali e tornar aquilo interessante para ele comercialmente. Então, eu acho que a mensagem que a gente pode deixar aqui, que apesar dessa ausência, né, ou até por conta dela, né, do não tratamento das pessoas com deficiência na LGPD, a gente mergulhar um pouquinho mais nesse assunto, a gente ir para a lei, estudar a lei e tentar entender, né, como é que a gente pode trabalhar com isso. E aqui, claro que não tem nenhuma receita de bolo. Cada profissional, e eu já dou uma deixa aqui, quem trabalha com a LGPD tem com certeza esse mercado. Esse mercado se apresenta para essa pessoa e quem não trabalha pode começar a trabalhar. Por quê? Porque quando você vai fazer uma compliance digital, um projeto de adequação numa empresa, numa grande empresa ou numa pequena e média empresa, e a gente tem, graças a Deus, aí esse ano saiu a Resolução 2 de 2022, que trabalha os projetos de integridade digital nas pequenas e médias empresas e também para o empreendedor individual, que facilitou muito, né, a política de privacidade, o sistema de proteção de dados nas pequenas empresas, nos pequenos negócios. E quando o advogado que trabalha com isso, o profissional que trabalha com isso, com certeza pode, apesar da lacuna da lei, fazer integridade digital para os clientes ou para o funcionário daquela empresa, alinhado aí com a principiologia da acessibilidade digital. Ou seja, não tem desculpa. A gente pode sim olhar para a tecnologia, para os recursos que a tecnologia nos oferece e trazer, claro, e aí vai de acordo com a realidade financeira também de cada empresa, porque ainda esses recursos são caros, né? Não são recursos tão baratos, mas há alternativas, e aí cabe também a esse advogado, a esse profissional, implementar apesar de não existir, porque apesar de não existir um capítulo específico sobre isso, a gente tem como extrair da lei, da própria lei, recursos, premissas, né? E os nossos pilares de trabalho aí, quando a gente fala em inclusão digital. Então, como mensagem final, não sei se estou sendo clara para vocês, eu gostaria de dizer que a gente tem material para trabalhar, a gente precisa estudar um pouquinho mais, pesquisar e aliar, né? E justamente na lacuna da lei, porque também se a lei oferece tudo, né, Tiago, fica fácil para a gente, né? Tem que dar um trabalhinho. Então, já que a lei não ofereceu, a gente vai oferecer através da nossa interpretação, criando as regras, criando os mecanismos, né? E permitir aí com que os portadores, com as pessoas com deficiência, alcancem, né, esse espaço digital, possam participar conosco, né? Não sejam analfabetos digitais, porque não é porque a gente não tem deficiência que a gente sabe tudo não, tá? Muito pelo contrário, você falou muito bem, tem coisas que a gente patina e não consegue, né? E não consegue resolver. Mas assim, é sobre viabilizar o acesso digital, a informação digital e a interação nos espaços virtuais. Meus amigos, essa é a doutora Tatiane Goldar falando com a gente sobre inclusão digital e proteção de dados das pessoas com deficiência. Tema super legal. E normalmente aqui no Juriscast, doutor, eu gosto de fazer uma provocação com relação a permitir que as pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo continuem consumindo mais materiais sobre esse tema, né? Mais conteúdo sobre esse tema. Então, agora eu gostaria de abrir aqui o espaço para que as pessoas consigam encontrar você, consigam seguir você, consigam consumir o conteúdo que eventualmente você produz, consigam se relacionar com você e eventualmente fazer discussões a partir dessa discussão inicial que a gente gerou aqui no Juriscast, que eles possam ter aí uma referência para discutir esse tema. Então,
antes de nos despedirmos, eu gostaria de deixar aqui o espaço para que você coloque aí à disposição da audiência, caso você queira, né? Algum tipo de forma de contato ou de canal onde as pessoas possam consumir o conteúdo que eventualmente você gera e entrar em contato com você. Perfeito, Tiago. Eu agradeço a oportunidade, né? Gente, como vocês, eu estou lá no LinkedIn, né, no aspecto mais profissional, estou no Instagram também. Na verdade, eu sou uma advogada do escritório, sou sócia fundadora do meu escritório, e a gente trabalha muito com direito de família e sucessões. Tem vários temas lá no meu Instagram, né, que vão além desse tema que a gente está tratando aqui, que é a inclusão digital. E toda vez que eu escrevo um artigo, que eu faço uma crítica a uma lei, que eu trago uma solução, eu comento sobre algo que eu acho que isso é um pouco mania de professora, né? Eu venho aí também da academia, eu coloco lá no Instagram para que vocês possam ler, curtir, compartilhar, fazer as críticas, né, devidamente. E é isso, estou nas redes sociais, o meu nome é Tatiane Goldar, simples assim, né? Podem me procurar e será um prazer tê-los todos lá compartilhando conosco. É isso aí, meus amigos. Tanto o nome da doutora quanto as redes sociais dela estão no título, né, o nome dela, e as redes sociais estão aqui na descrição deste episódio, então você consegue facilmente localizar a doutora para se relacionar com ela, fazer suas perguntas, trocar uma ideia, e assim a gente garante que este episódio aqui do Juriscast nos ajude a fomentar discussões jurídicas de qualidade e garantir que a gente, enquanto parte desse mundo jurídico, ajude a esse universo jurídico, esse ecossistema jurídico está evoluindo junto com a gente. Então eu quero agradecer, logicamente, em especial a doutora Tatiane, e quero agradecer também a vocês aí da audiência que nos acompanharam até o final de mais um episódio aqui do Juriscast. Meu muito obrigado a todos vocês. Doutora, muito obrigado, por ter compartilhado aqui o seu tempo e o seu conhecimento com a gente, tá? Eu que agradeço, gente. Tudo de bom para vocês. À disposição. Então é isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Todos os episódios do Juriscast estão disponíveis gratuitamente, como eu já falei, em todas as plataformas de áudio e no YouTube. Fique à vontade para mandar aí seus comentários, para avaliar se você gostou desse episódio. Por favor, avalie mesmo, dê o joinha. E se não gostou, também escreve aí o que você não gostou para a gente melhorar o próximo episódio e tá sempre trazendo aqui para vocês episódios cada vez mais ricos, tá? O propósito do Juriscast é esse, a gente fomentar discussões jurídicas de alta qualidade, que a gente comece um episódio e saia dele com muito mais conhecimento para transformar a nossa prática jurídica, para que a gente esteja melhorando sempre. Tudo bem? Bom, repito então meu agradecimento especial a todos vocês entusiastas aí da inteligência jurídica, advogados e advogadas que sempre acompanham os episódios aqui do Juriscast. Quero convidá-los, né? O Juriscast sai todas as quintas-feiras, um novo episódio. Quero convidá-los para me acompanhar também no Debate Legal todas as quartas-feiras às 17 horas ao vivo no canal do YouTube da ProJuris. Então, toda quarta-feira eu e mais 2, 3, 4 advogados a gente discute também algum tema jurídico relevante ao vivo. Você pode fazer parte desse debate legal também. Então, fica o convite. Pode me seguir lá no Instagram, nas demais redes sociais, tem sempre o link para você participar, tá bom? Obrigado então a todos vocês que nos acompanharam até o final deste episódio do Juriscast. Nos vemos no próximo episódio na quinta-feira que vem. Até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast. Produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.